Muito bem, a teoria dos jogos é muito simples. A ideia é que um jogo tenha três componentes, apenas três aspectos em um jogo. Existem os jogadores, os participantes, certo? Depois, existem as regras, ou as restrições. Na matemática, chamaríamos isso de condições de contorno. Os limites do jogo. E o terceiro aspecto são os incentivos. Basicamente, como você vence esse jogo? O que você ganha com esse jogo? Meu argumento para você neste semestre é que, se você estudar os três, certo? Se você descobrir quem são os jogadores, se entender as regras, se entender os incentivos, então você entende como o jogo funciona e, portanto, pode prever como o jogo vai terminar, certo? Essa é a habilidade que eu quero te ensinar neste semestre. E o que eu quero te mostrar, ou o que eu te prometo, é que, se você aprender teoria dos jogos, haverá três grandes benefícios para você como estudante. De novo, você não precisa aprender teoria dos jogos. Você não precisa vir para a aula. Mas se você se esforçar para aprender teoria dos jogos comigo, então três coisas vão te beneficiar. O primeiro benefício é que você se torna uma pessoa melhor. O objetivo da educação, pessoal, não é tirar boas notas, entrar na universidade ou conseguir um bom emprego. O que eu acredito ser o objetivo da educação é te transformar em uma pessoa melhor, o que significa que você se torna alguém muito mais reflexivo, capaz de analisar melhor a si mesmo e o mundo ao seu redor. Isso te permite tomar decisões melhores. Isso faz de você uma pessoa muito mais curiosa, muito mais ética e muito mais imaginativa, certo? Então, um dos benefícios de aprender a teoria dos jogos é que você fica mais inteligente e, por isso, se torna uma pessoa melhor. Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto extremamente importante é que você vai ser plenamente capaz de compreender melhor o mundo em que vivemos, de uma forma muito mais profunda, porque esse mundo é frequentemente um tanto quanto idiota. Certo? Então, talvez você tenha ouvido falar disso, Donald Trump. E o exército americano entrou na Venezuela sem nenhum motivo real, sem nenhuma boa razão. Sequestrou um presidente da Venezuela, o que é contra o direito internacional, e depois o trouxe de volta para Nova York, onde ele vai ser julgado. Foi realmente uma idiotice o que aconteceu. Mas a nossa aula não é para dizer que isso é idiota ou errado, porque todo mundo já sabe que é idiota e errado. O que estamos tentando é entender por que isso aconteceu e aonde isso vai levar. Então, nesta aula, vamos estudar e analisar acontecimentos atuais para entender como o mundo realmente funciona, por que as pessoas agem do jeito que agem e compreender como funciona o jogo do mundo. E isso exige que você realmente acompanhe as notícias. Olha, não é difícil gastar 5 minutos e simplesmente se atualizar sobre as notícias. Mas nós vamos analisar a guerra na Ucrânia. Vamos analisar uma nova guerra entre Israel e Irã. Vamos ver o que está acontecendo na América do Sul. Vamos analisar o conflito entre China e Japão. Vamos analisar a relação entre os Estados Unidos e a China. Então, isso é relevante para a vida de vocês, porque vocês vão acabar tendo que trabalhar e viver nesse mundo todo bagunçado em que a gente vive. E o terceiro benefício é: quando você entende o jogo, você passa a ter poderes de previsão. Você vai conseguir entender como o mundo vai se desenvolver. Você vai conseguir analisar sua própria vida e entender como você vai se desenvolver. E isso te dá controle, soberania sobre o seu próprio destino. Beleza, essa é a minha promessa para vocês. Se vocês realmente se dedicarem a ouvir atentamente na aula, a participar de verdade, a acompanhar as notícias e passarem o semestre inteiro fazendo isso, então esses três benefícios vão começar a surgir em vocês. Olha, aprender teoria dos jogos é uma luta para a vida toda. Eu sou bem mais velho que vocês. Tenho muito mais experiência do que vocês, beleza?
Mas eu quero mostrar para vocês como enxergar o mundo pela ótica da teoria dos jogos. Outra frase que você aprende na escola é: vou te ensinar a pensar criticamente sobre o mundo. Ou eu simplesmente te ensino a pensar, ok? Tudo bem? Ficou claro? Alguma pergunta antes de prosseguirmos? Tudo bem. Portanto, tudo isso é muito abstrato. Então, o que vou fazer agora é usar um exemplo de um jogo para mostrar como funciona a teoria dos jogos. Ok. Tudo bem. Então, vamos a um jogo bem simples. Ok. Vamos imaginar que existem 5 rapazes e 5 raparigas e que querem casar. Ok. Então, esses são os jogadores. E o que vamos fazer é dividi-los em machos e fêmeas. Então, o que faremos é classificar os homens e as mulheres. Ok, então vamos classificar 10 jogadores em quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro lugar. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Então, como os classificamos? Bem, nós os classificamos de acordo com sua atratividade usando 3 critérios. O primeiro são os genes. A segunda é a riqueza. E o terceiro é o status. Ok, então os genes são muito simples. Significa que você é bonita. Significa que você é alta. Significa que você está saudável. Você vai viver muito tempo, tá bom? Os genes são bastante simples de entender. Riqueza só significa que você e sua família têm muito dinheiro. Status significa que você tem muitos amigos. Você tem um emprego de alto status. Você vem de uma família realmente poderosa, certo? Então, esses são os 3 critérios que podemos usar para julgar a atratividade de uma pessoa. E aí o que podemos fazer é classificá-los de 5 a 1. 5 significa realmente o melhor. 1 significa o pior, beleza? E podemos classificar todos os 10 de acordo com essas métricas. Então, de acordo com a biologia, o que chamamos de biologia evolutiva ou psicologia evolutiva, estamos sempre tentando encontrar os melhores genes para procriar, porque isso garante que nossos genes sejam passados adiante, certo? Então, lembre-se que os homens têm um pênis, que eles podem enfiar em qualquer coisa. As mulheres têm que dar à luz, então as estratégias são diferentes, ok? Então, basicamente, 5. O número 5 está tentando fazer sexo com todas as 5 mulheres, certo? Essa é a estratégia dele. Mas sentindo-se em quinto lugar, observando para garantir que ela só receba 5. Ok? Portanto, são estratégias diferentes. De acordo com a psicologia evolucionista, todas as 5 fêmeas deveriam tentar procriar com o número 5, ok? Mas sabemos que você não pode fazer isso. É suicídio. Por que isso é considerado suicídio? Porque os direitos humanos não poderiam sobreviver, certo? Seria uma idiotice fazer algo assim, onde todas as 5 mulheres estão tentando se casar com o mesmo cara. Pode ser ele, ok? Mas estes 3 foram eliminados. Que então a sua sociedade entraria em colapso. Você não faria isso, você pode ter quantos filhos quiser. Então isso não pode ser verdade, certo? Então vamos descobrir, racionalmente, o que deveria acontecer. Ok. Tudo bem. Então vamos pensar nisso racionalmente, ou de uma perspectiva econômica. Muito bem, então, novamente, número 5. Ele está tentando maximizar o jogo. Então ele está tentando dormir com todas as 5 mulheres, entendeu? O problema, se ele fizer isso, é... Esses 5 sabem que estão sendo manipulados. E eles reconhecem que esse cara provavelmente é um babaca. Então, 5, a melhor mulher diz tipo, sabe de uma coisa? Não há muita diferença entre 4 e 5, então eu vou só casar com esse cara, certo? Então a número 4 já era. E a número 4 pensa, sabe de uma coisa? A 5 provavelmente está tomando uma boa decisão, então eu vou casar com o número 3, né?
E aí? O que acontece agora é que o 5, ao tentar casar com todas as mulheres, fica preso com a pior escolha, né? Então, isso é meio burro da parte dele. Ele fica preso quando memou. Mas adivinha só. Se qualquer um desses caras tentar essa besteira, acontece a mesma coisa com ele, onde a 4 pensa, sabe de uma coisa? Não posso ficar com 5, mas vou tentar ficar com 4 e o 3 juntos. E aí o 3 pensa, dane-se você, eu vou casar com o 2, a 4 vai casar com o 3, beleza? Aí ele também fica preso com a 1 ou acaba sozinho. Portanto, se eles tentarem maximizar individualmente seus resultados, todos acabarão prejudicados no final. Então, a única saída é que eles cooperem, hein? Ok? E a melhor forma de cooperar é basicamente 5 é tipo, sabe de uma coisa? Dane-se isso. Não vou atrás de 4 ou 3. Vou querer só os meus 5, tá bom? Tudo bem? 4 é tipo, eu vou me casar com 4. Nada de encontro, nada de joguinhos, vou me casar com 4. E 3 casa com 3, 2 casa com 2 e 1 casa com 1, certo? E agora o mundo tá perfeito. Todo mundo tem um marido e uma esposa e agora podem ter filhos, e o mundo tá perfeito. E essa é, na verdade, a melhor estratégia para todos os jogadores, certo? Chamamos isso, o termo que usamos na teoria dos jogos para isso, é o chamado equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash significa simplesmente que você sempre chega a um estado em que todos os jogadores maximizam seus resultados. O equilíbrio de Nash. E assim o mundo agora faz sentido. No entanto, existe um problema com isso. O problema é que, na vida real, ninguém faz isso. Na vida real, ninguém segue essa regra. O equilíbrio natural é apenas uma teoria que inventamos, mas na vida real não é isso que acontece. O que acontece na vida real é que a gente escolhe ser suicida, tá? Então, deixa eu te contar sobre um jogo que eu faço. Ano passado eu estava dando essa aula e perguntei para os meninos e para as meninas: finjam que vocês têm agora 30 anos, certo? Seus pais estão te enchendo para casar. E você já está no mercado de namoro há 10 anos e realmente não tem ninguém que você ache perfeito para você. Você basicamente já desistiu do amor. Imagina que agora você quer casar e me diga, qual é o requisito mínimo que você precisa para aceitar se casar com outra pessoa? Certo, qual é o mínimo? Beleza? Aí eu peço para os meninos e para as meninas escreverem uma resposta. Os meninos foram bem simples, né? Bom, sabe, contanto que ela goste de mim e eu possa colocar meu pênis nela, pra mim tá ótimo, beleza? É simples assim, ok? É mesmo. Os caras dizem tipo, eu aceito qualquer coisa. Sou rapazes, né? As meninas eram diferentes. As garotas diziam coisas como, ok, se eu não o amo, se eu nem sequer me sinto atraída por ele, preciso de cerca de US$ 1 milhão por mês. Realmente? Sim, preciso de cerca de US$ 1 milhão. Último semestre. Último semestre? Ok, tudo bem, então. Isso não faz sentido nenhum. Então, em teoria, a gente deveria seguir o equilíbrio de Nash. Mas na vida real, o que acontece é o seguinte: todas as garotas querem esse único cara. Ok, e talvez o número 4, mas o 3, 2, 1 elas não querem. E a gente sabe disso, é só olhar ao seu redor. Olha esses bilionários, né? Tipo Elon Musk. Quantas esposas ele tem? Quantos filhos ele tem? Né? Todas as mulheres do mundo, muitas, não todas, mas muitas, só querem casar com atores tipo Brad Pitt, bilionários tipo Elon Musk, né? E o 3, 2 e 1? O que eles fazem? Bom, eles assistem Netflix, veem pornô, jogam videogame. Eles já desistiram da vida, presa? Eles ficam tipo, a gente não liga mais. A gente chama essas pessoas de incels, né?
Celibatários involuntários porque basicamente eles desistiram da vida e a vida desistiu deles. Então, toda essa competição é entre o número 5 e o 4 por todas as mulheres do mundo. E isso, de novo, é suicida. Isso vai levar à morte da humanidade. E a pergunta agora é: beleza, por que a gente está sendo suicida? E então, vamos olhar para a análise da teoria dos jogos, certo? Os jogadores, as regras e os incentivos. A gente sabe quem são os jogadores. Os jogadores estão fazendo coisas estúpidas. As regras a gente conhece, certo? Mas os incentivos são algo que a gente precisa pensar. Por que eles estão se comportando assim? E a resposta é porque eles não estão interessados em sexo ou procriação. O que eles querem mesmo é status. Beleza, esse é o jogo que você está jogando, status. Eu não quero casar com alguém para ter filhos. Eu quero casar com alguém para poder tirar uma foto dela e postar no Instagram para ganhar um monte de curtidas. Eu quero casar com alguém para poder andar no shopping e todos os caras ficarem com inveja. Eu quero casar com alguém de quem eu possa me gabar, entendeu? É um jogo de status, não um jogo de sexo ou procriação. Entendeu? As pessoas não estão sendo racionais aqui. As pessoas estão tentando maximizar o próprio status na vida. E é por isso que todo mundo está agindo assim. Primeiro, ela pode ser a mulher mais feia do mundo, mas ainda assim ela pensa: sabe de uma coisa? Ainda é minha escolha ter filhos ou não. E ter filhos é um saco. Então, se eu for fazer esse sacrifício, esse cara tem que ser bonito. Ok, ou então esse cara precisa ser rico. Caso contrário, por que eu iria querer ter filho? Ok. É por isso que as pessoas se comportam da maneira como se comportam. Se você pensar dessa maneira, perceberá que as pessoas são racionais. Mas para entender por que eles são racionais, você precisa descobrir qual é o jogo. Ok? Mas isso nos leva a uma pergunta. Bem, claramente isso está errado, porque se tivéssemos nos comportado assim ao longo da história da humanidade, não estaríamos aqui hoje, certo? Como é possível que tenhamos este jogo hoje e que estejamos prestes a morrer, mas devemos ter vindo de algum lugar? Estamos por aí há muito tempo. Então, como é possível que os humanos tenham sobrevivido por tanto tempo fazendo essas coisas estúpidas? E a resposta é porque o jogo muda ao longo do tempo, de acordo com a superestrutura da sociedade, certo? A superestrutura. A superestrutura é o que determina a natureza do jogo. Superestrutura é só pensar no panorama geral, certo? Quantas pessoas existem? A sociedade é rica ou pobre? Existem inimigos para a sociedade? Certo, isso é a superestrutura, o panorama geral. Demografia, economia, cultura, política, religião. E essas coisas juntas é que determinam a natureza do jogo. Certo, então vamos olhar para dois exemplos de superestrutura. Certo. O primeiro exemplo é que você tem uma sociedade de baixa população. Ok, baixa população é tipo talvez 200 pessoas, 300 pessoas. Ok, basicamente uma vila. Eles são pobres. E tem baixa tecnologia. Baixa tecnologia significa que eles não têm acesso à água potável. Eles não sabem o que é higiene. Eles não entendem o que são germes. Então é muito fácil uma mulher morrer no parto. E pouca competição. Pouca competição só significa que não há vilarejos concorrentes contra eles. Então esse é um tipo de superestrutura, a superestrutura inicial da sociedade humana. Depois você tem talvez uma população crescente. Então estamos falando de talvez 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Eles agora estão crescendo em riqueza, aumentando a riqueza. Eles têm alguma tecnologia, ou seja, têm acesso à água potável e têm alta competição.
Ou seja, eles competem com diferentes vilarejos e sociedades ao redor deles. Essa é outra superestrutura. Agora, a terceira superestrutura é a superpopulação, que é o mundo em que vivemos hoje, onde na China você tem 1 bilhão de pessoas. Isso é muita gente. Riqueza demais? Certo? Mas com riqueza você tem desigualdade, né? E aí você tem alta tecnologia. Essa alta tecnologia só significa que toda mulher que dá à luz não vai morrer. E toda criança que nasce vai sobreviver, certo? Então você tem algo chamado equilíbrio. Equilíbrio significa simplesmente que, sim, existe competição, mas eles não vão entrar em guerra uns contra os outros. O mundo é basicamente pacífico. Ok? E, de acordo com a superestrutura, o jogo vai mudar. Então vamos voltar ao jogo aqui. Somos 10 pessoas. Em uma sociedade pobre com baixa população, adivinha o que acontece? Eles não vão namorar. O que eles vão fazer é talvez se casar, mas vão transar uns com os outros. Por quê? Porque, como mulher, a única forma de garantir que seu filho sobreviva é se todos os homens da aldeia quiserem proteger e cuidar da criança. E eles vão fazer isso se acreditarem que a criança pode ser deles, certo? Então, a mulher talvez tenha um marido, mas também vai escolher dormir com outros homens para disfarçar a paternidade. Faz sentido? Então não há encontros românticos, apenas muito sexo para manter coesão social. Agora, em uma superestrutura número 2, também não há encontros românticos. Por quê? Porque esta sociedade está em competição com outras sociedades e precisa ter o maior número possível de filhos. E dali? A solução aqui é realizar casamentos arranjados. Casamentos arranjados. Sabe, quem se importa com quem você casa, contanto que tenha muitos e muitos filhos, ok? Também não há encontros românticos. Basta ter muitos e muitos filhos. Você se casa com quem seus pais mandam você se casar. Você se casa com alguém que conhece. Você se casa com seu melhor amigo de infância. Quem se importa, ok? Mas quando você se casa com alguém, você tem muitos e muitos filhos, ok? Essa é a superestrutura número 2. A superestrutura número 3 é aquela em que vivemos. E aqui tá, você tem um jogo de namoro. Certo? Por que sim? Por quê? Porque as chances de você obter o status são realmente muito baixas, ok? E a única maneira de você mudar seu status é casando com alguém de classe social superior. E é por isso que existe um jogo de namoro. Um jogo de namoro é uma oportunidade para você encontrar alguém melhor do que sua situação sociodemográfica sugere. Ok? E é por isso que você tem uma taxa de fertilidade baixa e decrescente. Onde, com o tempo, devido ao jogo do namoro, a sociedade vai colapsar. Certo, isso faz sentido. Beleza, agora você é o governo. E no mundo todo, mulheres ricas e bem educadas estão se recusando a ter filhos, especialmente no leste asiático. Agora a taxa de fertilidade na China está em torno de 1. Certo, cerca de 1. A taxa de reposição que você precisa é de 2,1. Então apenas para manter seus níveis populacionais principais. Na China, toda mulher precisa dar à luz pelo menos 2 filhos. Mas atualmente, em média, as mulheres na China costumam ter apenas 1 filho. E o pior é que essa tendência está aumentando. Então, há 5 anos, a taxa de fertilidade era talvez de 1,7. Agora é 1. Ok, então a tendência é muito negativa. Ok? Existem ótimos exemplares em todo o mundo. Estamos tentando descobrir o que fazer. Como você convence alguém? Mulheres terão mais filhos? E o que descobrimos é que isso é impossível. Podemos te pagar mais dinheiro, como fazem na Coreia do Sul, mas adivinha só, não funciona. Porque as pessoas não querem dinheiro, elas querem status. E status é um jogo de soma zero, ok? O dinheiro é infinito, mas status e poder são um jogo de soma zero.
Então temos superpopulação, temos pessoas demais competindo por poucas posições de status e a taxa de fertilidade está diminuindo. E não há nada que você possa fazer a respeito. No momento em que você dá escolha às mulheres, elas escolhem melhorar suas vidas casando com alguém melhor, certo? Não todas, mas a maioria. E com o tempo, o que acontece é que a sua sociedade entra em colapso. Se você olhar para a história, o melhor indicador de que uma sociedade está prestes a colapsar é se as mulheres que são ricas e bem educadas se recusam a ter filhos. Foi isso que aconteceu com os romanos, que colapsaram. Foi isso que aconteceu com muitos impérios. É isso que está acontecendo ao redor do mundo hoje, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Europa, na China, certo? E isso nos mostra que a sociedade está entrando em colapso. Então, em outras palavras, o que isso realmente é, certo? Essas superestruturas nos mostram o ciclo de vida de uma civilização, não é? Então, é quando a civilização é jovem, depois ela amadurece, cresce e então entra em colapso. Certo? E se você olhar para a história, todas as civilizações passam por esse processo de nascimento, maturação e depois colapso. E não há como contornar isso. Então, o poder da teoria dos jogos reside no fato de que, ao estudar apenas um aspecto, por exemplo, se eu estudar este jogo, por exemplo, descobrindo quem são os jogadores, as regras e os incentivos, posso descobrir qual é a superestrutura da civilização. E então, uma vez que eu tenha esses dois, poderei descobrir de onde veio e para onde está indo. Ok? É isso que eu quero ensinar a vocês nesta aula. Como analisar uma situação para entender os participantes, as regras e os incentivos, o que lhe dará uma visão da superestrutura, para que você possa descobrir de onde ela veio e também prever para onde está indo. Tudo bem? Então, você também pode observar a superestrutura e descobrir qual é o jogo que está sendo jogado. Certo, este é apenas um exemplo, mas ao longo do semestre veremos muitos e muitos exemplos diferentes de teoria dos jogos. Tá tudo claro até aqui? Alguma pergunta? Algum comentário ou pergunta antes de eu prosseguir?